Opa, fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui que a gente vai trazer a resolução de um exercício de Elixir, né? Bom, esse exercício aqui ele tem um tópico bem legal da gente explorar no Elixir. Não é nada avançado com o Server, mas ele é uma das paradas mais legais de você lidar quando você está começando uma linguagem que é o I/O, né? Então, pô, geralmente quando você está aprendendo, você escrever hard-coded algumas coisas é meio chato, né? Você sente que não tá progredindo e isso é meio bizarro no começo. Mas com o I/O não. O I/O ele te dá o primeiro gostinho de você começar a ter inputs de um usuário no teu programa, né? Então, acho que é uma das paradas mais legais. Eu até não sei por que que ele demorou tanto para apresentar aqui o I/O, né? Mas, bom, vamos lá. Não tem muito o que falar de I/O. Né? A gente vai fazer aqui entradas via console e vai fazer saída via console também. Então vamos aqui para a explicação do exercício e para uma introdução do que seria o I/O. Ele diz aqui que funções que tratam de entrada e saída são gerenciadas pelo módulo I/O, tá? Aqui ele vai falar sobre saída, né? Output de dados. Para a gente escrever uma string na saída padrão você pode entender como console ou terminal, como você quiser chamar. A gente utiliza o IOPuts. Ele diz aqui que o IOPut sempre adiciona o contra barra n no final da string que você passar para ele. Se você não quiser esse comportamento, ele diz para você utilizar o IOWrite, tá? E aqui tem uma questão bem interessante sobre o retorno do I/O, tá? Eu não sei se ele tem um retorno para quando dá erro, mas provavelmente tem. Mas isso aqui é super interessante porque imagine que você vá concatenar, né, operações de I/O com o Pipe Operator e você de alguma maneira escreve uma macro ou escreve um tratamento e verifica se a operação de I/O anterior teve falha ou sucesso. Tá? Então é super importante. Por mais que para programas simples a gente acabe não utilizando esse retorno, em programas mais complexos a gente gostaria de saber se uma operação de I/O foi bem sucedida. Enfim, ele diz aqui que o IOPuts é uma função muito útil para a gente escrever string, mas nada mais do que isso, né? Se você precisa de uma ferramenta para debug, né, você pode utilizar o IOInspect, tá? Ele diz aqui que você tem uma porrada de coisas que você pode configurar no IOInspect, por exemplo, uma label, para que fique fácil de você distinguir da onde que foi disparado aquela saída de dados do teu programa. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que imagine que você tem, sei lá, na linha 13 do teu programa, a chamada de um io.inspect. E aí teu programa passou várias linhas aqui, na linha 46, 56, você chama outro io.inspect, né? Para você diferenciar em que linha isso aqui foi chamado, você pode usar uma label para isso. Tá? É isso que ele quer dizer. E inclusive não precisa nem ser no mesmo arquivo de código fonte, pode ser até em módulos separados, né? Por sinal, arquivos separados, né? Então, dito isso, para output a gente tem três funções: a puts, que escreve a string adicionando um contra-barra n no final, a write, que escreve uma string sem adicionar uma nova linha, e
o IO Inspect, que ele diz que serve mais para casos onde você está interessado em debugar o teu código utilizando a saída padrão. Agora vamos para o caso de entrada de dados, que são as operações de input. Ele diz que quando a gente quiser ler uma linha na entrada padrão, e entrada padrão você também entenda como console ou terminal, a gente utiliza a função do módulo I/O chamada gets, que ela aceita um único argumento, que é a string que ele vai printar lá no prompt, e logo depois desse string ele vai esperar a entrada de uma nova linha. Bom, para input ele só deu essa opção, então a gente só tem IOGets. E vamos aqui para a instrução para construir o nosso... Pelo que eu entendi aqui, é uma tabelinha de gerenciamento de NPCs no RPG, né? Aqui tá falando personagens. Então vamos lá. A gente tem uma função chamada bem-vindo, que ela tem aridade 0 e que ela deve retornar o átomo ok. Bom, a gente já tem uma função que retorna o átomo ok. Então ele diz que a função welcome tem que printar isso aqui no console. Vamos lá. A gente vai ter que utilizar... Opa! Aqui eu vou utilizar o online syntax, módulo IO. A gente vai usar o puts. E aqui tá a string que eu quero colocar. Bom, belezinha. A gente sabe que o IOPuts retorna o atom ok, caso tenha sido bem sucedida a operação, então tá tudo certo. Eu acho que nesse caso tem um espaço na frente, então eu já vou me prevenir aqui de erros nos testes. Depois ele está falando que a gente tem que implementar uma função chamada askName, que também tem aridade 0 e que retorna exatamente o nome que foi passado. Perceba que ele já dá a pergunta aqui pra gente. A gente já viu que tem uma função que faz isso muito bem, que é o IOGets. Não tem nenhum outro tratamento que a gente tem que fazer aqui no IOGets. Ele já faz um buffer pra gente carregando a entrada. Tem o askClass. E cara, é a mesma coisa do askName. Sem segredo. Então deixa eu copiar isso aqui. E a gente vai pegar agora a pergunta de classe. E vamos colocar ela aqui. Eu tô apostando nas minhas fichas que vai ter esse espaço no começo, mas eu posso estar bem errado. O askLevel. E aqui perceba que a gente tem que retornar um inteiro, então provavelmente a gente vai ter que utilizar um parser para isso. Mas enfim, a gente ainda vai ter essa pergunta aqui. Eu não vou utilizar o online syntax, porque a gente vai ter que carregar o buffer. Então... Na verdade, vou mudar a minha aposta. Eu vou colocar que esse espaço aqui não existe. Bom, aqui eu vou ter uma entrada de dados que ela tá crua. Então, é um nome que eu gosto de utilizar para esses casos.
E a gente vai ter que parsear isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos verificar se no módulo integer tem algum parse. Então, ó, tem um parse aqui que ele parseia uma representação de texto para mim inteiro. Aqui ele está falando de dado binário. Ele diz que o IOData, o IOGETS, ele vai retornar para a gente esses caracteres aqui. Bom, a gente pode testar. Ver o que vai acontecer. E por fim, a gente tem a função run, né? A função run, ele tá falando que a gente tem que dar boas-vindas ao jogador, perguntar o nome, perguntar a classe, o nível e retornar isso aqui, que é um mapa. Então, vamos escrever o mapa já aqui. Vamos pegar e dar boas-vindas para ele. Então, a gente vai chamar a função de boas-vindas. A gente vai perguntar o nome dele primeiro. Então, vai chamar o askName. A gente vai perguntar a classe. E a gente vai perguntar o level dele. Vou só conferir a ordem para ver se é exatamente isso. É, exatamente esse cara. E eu tenho que printar isso aqui. Então, eu vou salvar isso aqui numa variável que eu vou chamar de info. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá, é que eu não estou utilizando isso aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ser a classe. Aqui vai ser o level. E aqui vai ser o name. Aí eu preciso retornar esse info. Mas antes eu tenho que escrever na tela com IOPuts. E aqui a gente vai utilizar aquela questão do template string ou interpolação de strings. Que eu tenho que pôr esse cara aqui. E agora a gente injeta o info aqui dentro. Acho que é isso aqui que tem que acontecer. Bom, como eu disse, a gente pode testar aqui via o EX. É o EX -s mix que a gente está utilizando para testar. Carregou, eu vou fazer o askLevel. Vou pegar o nome do módulo. rpg.char rpg. Ask level. Vou fazer a chamada. Então aqui ele está perguntando o level para mim. Ele me retornou 2 com o contrabarra. O que o parse me retorna? Eu tenho que fazer uma desconstrução aqui também. Então vamos lá. A desconstrução que eu quero fazer numa tupla. Então é assim a desconstrução. O exercício está utilizando bastante conceito. Pelo que eu entendi, as entradas elas ocorrem sempre na próxima linha. Então a gente vai terminar esses caras com o barra invertida aqui. O barra invertida aqui. E o barra invertida aqui com N. O puts já vai adicionar uma linha nova. Vamos recompilar. E chamar de novo o askLevel. Agora eu vou passar 2, ele me retornou 2. Perfeito. Então, Ctrl+C, Ctrl+C.
Vamos usar o mix test para testar essas coisas. A gente teve 6 testes que falharam, vamos entender o porquê. O ASCII class return streamed input. Então tem que fazer o trim desse cara também. Certo. Bom, a gente lembra do pipe operator. Será que o get tem algum outro? Não, não tem sobrecarga. Então a gente vai ter que jogar no string Ctrl trim. Provavelmente o nome também a gente vai ter o mesmo problema com esse cara. Então vamos usar o pipe aqui, string ponto trim. A gente falhou em 6 testes, vamos ver se a gente melhora isso com essa mudança. Melhoramos. Ele disse que tem apenas um espaço depois de charter. Oh, rapaz. Ele falou que o mapa... Deixa eu ver se é um mapa mesmo. Oh, tá, aqui tem um espaço. Vamos ver o que ele estava esperando nesse caso aqui. Tá, ele esperou esse cara. E tem um Capture IO. The Stranger Rogue 2. Será que o cara colocou errado essa parada? Acho que eu tenho que colocar primeiro o nome, então. Depois... Não, não faz sentido. Tá, todos têm um contrabarra. Todos têm um espacinho na frente. Eu me bugo com essas strings. Assim, colon and sing spice after you charter. Tá que pariu. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu faço pra printar mapas. Elixir maps to string. Rapaz. Em string inter. Vamos ver.
Realmente não tô entendendo o que que ele quer que eu printe nesse final. Porque pra mim ele tá querendo que eu printe exatamente o mapa. Só que ele tá dizendo, o Elixir tá falando pra mim que o mapa não tem uma forma de ser convertido em string, né? Então talvez o que eu tenha que fazer é isso aqui, isso aqui, isso aqui, colocar chave por chave. Então, class, dois pontos, e injetar a classe aqui, level, dois pontos, e injetar o level aqui. E por fim, name, dois pontos e fazer a injeção do nome aqui. E pra gente fazer essa injeção, info.class, info.level, info.name. Vamos ver se era isso que ele tava querendo da gente. É. Agora vamos entender esse cara aqui. Contra barra N, seu char. Ele tá esperando o name, o level e a classe. Então vamos lá. Name, level. E a classe. Vamos ver se era só isso. Falhou em um teste. Expect charter map. Vamos ver que caso de teste é esse. Ele tá falando que a única coisa que eu teria que ter aqui é esse cara. Mas ele diz que a função run. Será que eu tô ficando maluco? Ah, não tem contra barra N aqui. Pode ser isso. Então aqui é o write. Vamos ver se era isso. Ainda não é isso. Cara, a única coisa que eu preciso, que eu consigo pensar aqui é que aqui tem que ter umas aspas duplas, mas pô, eu ter que usar o escape aqui, não sei, cara, tá meio estranho pra mim. Vou testar isso porque é quase que meu último recurso aqui. Bom, ainda não é isso. Eu devo estar fazendo alguma coisa muito besta, cara. E eu acho que essa coisa besta é utilizar o I/O errado. Provavelmente provavelmente eu teria que usar a porra do I/O inspect aqui. E provavelmente foi porque eu não li a porra do exercício. Ele tá falando pra gente printar com essa label aqui, ó. Então eu que tô rateando. E aí o inspect tem o item e tem as opções. Deixa eu tentar fazer aqui um esquema
que é pegar a io.inspect. O item que eu quero inspecionar é o info. E a label que eu quero é essa aqui. Ô, caralho. Vamos testar. Ver se era isso. Era exatamente isso. Então, um vacilo meu aí de novo de não ler o exercício. Bom é que a gente vai vendo aqui o que a gente tá errando. Mas, cara, é um exercício extremamente simples também, novamente. Nada de muito complicado. A gente trabalhou com uma, duas... Cara, foram 3 funções de I/O, né? A gente não chegou a utilizar o write. Utilizamos o pipe operator, utilizamos o online syntax. Utilizamos desconstrução de tuplas. Aprendemos aqui como utilizar um parser de inteiro. Então, exercício bem tranquilão aí, né, galera? Então é isso aí. Até mais, até um próximo exercício e foco. Vamos ler, vamos ler.